E fala galera, beleza? Passando aqui para trazer mais um conteúdo de qualidade para vocês. E na aula de hoje vamos aprender a como manejar um paciente com insuficiência cardíaca aguda descompensada. Então, para contextualizar a aula, quais são os tópicos que eu vou abordar? Vamos aprender como realizar o diagnóstico, vamos falar um pouco sobre epidemiologia, sobre os fatores de risco, quais exames complementares nós podemos pedir para o paciente, sobre a fisiopatologia, os mecanismos compensatórios, sobre o perfil clínico hemodinâmico do paciente, sobre os mecanismos que levam à resistência à ação da furosemida, tendo em vista que é o principal fármaco que nós utilizamos no manejo. Também não tem como deixar de abordar sobre edema agudo de pulmão. Vamos falar também sobre o tratamento e sobre as drogas vasoativas, né, principalmente os inotrópicos positivos. Então, se tratando do âmbito de emergência, o paciente com ICAD vai se apresentar para você com dispneia. Só que dispneia, obviamente, é um diagnóstico sindrômico. E, obviamente, também nós vamos querer salvar a vida desse paciente. Só que também é necessário nós termos embasamento para realizar o raciocínio clínico adequado, juntamente com exames complementares, para definir o diagnóstico etiológico dessa dispneia. Porque o paciente que se apresenta para você com dispneia pode ser não só uma ANC descompensada, mas também pode ser uma pneumonia, um LPOC, um TEP, asma. Logo, é de extrema importância a gente realizar também, claro, as medidas iniciais para salvar a vida do paciente, mas de extrema importância de ter um embasamento para realizar o diagnóstico etiológico e definir o melhor tratamento para aquele paciente, certo? Então, sobre o diagnóstico do paciente, né, com ICAD, a gente vai ter como base a epidemiologia, os fatores de risco, o quadro clínico, né, sempre vai falar muito alto a história clínica do paciente, o contexto que ele está inserido em termos de patologias, de medicações em uso, e também exames complementares que nós vamos pedir para esse paciente para falar, para cravar, né? Esse paciente aqui está com a IC descompensada. Então, sobre a epidemiologia, alguns dados que eu achei interessante aqui trazer para vocês. Então, a principal causa de procura ao pronto-socorro por idosos é a dispneia. E a principal causa de dispneia em idosos é a insuficiência cardíaca. Cerca de 2 milhões de pacientes, cerca de 2 milhões de pacientes no Brasil cursam com um IC. É muito mais comum em homens. Cerca de 80% das consultas de IC resultam em uma internação e cerca de 40% desses pacientes são reinternados em 90 dias. Para a gente ter noção, né, de como é uma patologia importante. Então, sobre os principais fatores de risco que levam à descompensação desse quadro. O paciente, obviamente, né, portador de insuficiência cardíaca. Uma terapia medicamentosa inadequada também é muito comum descompensar o quadro. Dieta inadequada, o próprio infarto agudo do miocárdio, que leva geralmente, né, não só à descompensação de um quadro crônico, mas também a um quadro de uma IC aguda nova. Miocardite, arritmias também costumam descompensar bastante. Injúria renal aguda, infecção, hipertensão não controlada, diabetes descompensada e anemia são outras situações que levam à descompensação do quadro. Então, de exames complementares. Chega ali para você um paciente com dispneia no pronto-socorro. Então, assim, tanto paciente com dor torácica ou dispneia, é mandatório você rodar um eletrocardiograma para aquele paciente. Certo? Então, no eletro, o que nós vamos buscar de alterações? Vamos buscar por alterações isquêmicas, arritmias e sobrecargas. Não só para nos ajudar no diagnóstico, não, aquele paciente está com a IC descompensada, mas também procurar possíveis causas que levou àquela descompensação. Se esse paciente está com alguma arritmia maligna, porque assim, não só a gente vai tratar a IC, mas também a gente vai tratar a causa base. Se é uma arritmia que está causando uma IC descompensada, a gente vai tratar a arritmia, vai manejar ali o paciente, né? Avaliação primária, secundária. A gente vai tratar a arritmia e depois a gente faz o manejo, né, final para tirar o paciente do quadro congestivo. Por isso é de extrema importância a gente também buscar pelos fatores que estão causando a descompensação do quadro. Então nós vamos buscar por alterações isquêmicas, por arritmias e por sobrecargas. E qual um detalhe importante? O eletrocardiograma é um exame que possui um alto valor preditivo negativo. Então o que isso quer dizer? Que o paciente que chega para você com dispneia no pronto-socorro e você pede o eletrocardiograma para aquele paciente e não vem nenhuma alteração no eletrocardiograma, um eletrocardiograma normal, ritmo sinusal, um eletrocardiograma normal, isso nos indica que muito provavelmente aquela dispneia não é por causa cardíaca, certo?
Então, obviamente, repetindo, nós vamos buscar alterações isquêmicas, vamos buscar por arritmias e por sobrecarga de IVE, certo? Radiografia também é um complemento do exame físico. O eletrocardiograma, radiografia e gasometria arterial. Todo paciente grave ou potencialmente grave, você pede para o paciente, você tendo disponibilidade, obviamente, né? Então, o que é que nós vamos observar ali na radiografia, né? O que nós vamos buscar? Então, um paciente que pode apresentar, né, um aumento do índice cardiotorácico, cefalização da trama, que é o sinal de congestão, e até mesmo derrame pleural. E também o que é de extremamente importância ali no beira-leito, a gente fazer para esse paciente, é o ultrassom beira-leito, que é muito importante como fator diagnóstico, certo? Então, no ultrassom, nós vamos ver, né, principalmente na loja pulmonar, sinais, vamos buscar, obviamente, por sinais de congestão pulmonar, que no ultrassom a gente chama de presença de linhas B, que é um padrão em rabo de foguete, depois vocês pesquisam aí, a fim de curiosidade. Então, sobre a fisiopatologia, né, de forma bem resumida, vamos lá. A gente pensa em insuficiência cardíaca, a gente pensa em coração suficiente, que pode ser tanto do ponto de vista sistólico, tanto do ponto de vista diastólico. Então, o coração, do ponto de vista insuficiente, do ponto de vista sistólico, vai ter dificuldade, né, de ejetar esse sangue na circulação sistêmica, e isso vai gerar redução do débito cardíaco. E um coração insuficiente do ponto de vista diastólico não vai ter um enchimento adequado e posteriormente também não vai conseguir gerar o débito cardíaco adequado. Então, não importa se seja uma insuficiência do ponto de vista sistólico ou diastólico, é um coração que vai ter a redução do débito cardíaco, certo? E é a partir dessa redução do débito cardíaco que começa todos os mecanismos compensatórios. Então, a redução do débito cardíaco, independente da causa, vai levar a uma disfunção dos baroreceptores. Com isso, vai levar a redução dos sinais aferentes inibitórios. E isso faz com que ocorra uma descarga adrenérgica, porque o corpo vai querer de toda forma ali compensar aquele débito cardíaco que está reduzindo. E a forma mais fácil é o quê? Você aumentando a frequência cardíaca, certo? Então, assim, isso vai levar ao aumento da atividade do sistema nervoso simpático, vai levar ao aumento da pressão arterial, aumento da pré-carga, aumento da pós-carga, aumento da pressão de enchimento, aumento da frequência cardíaca, do efeito cronotrópico e inotrópico positivo do coração. Tudo para quê? Para compensar aquele débito cardíaco que está reduzido, certo? Também, né, entre os mecanismos compensatórios tem aumento da secreção de ADH, o hormônio antidiurético, que também causa vasoconstrição, aumentando ainda mais a PA do paciente e aumentando a reabsorção, né, de água, porque é justamente o que, né? Querendo compensar aquele débito cardíaco que está reduzido. E o rim é muito conectado ao coração, é muito sensível, digamos assim, ao débito cardíaco, porque o rim ele recebe cerca de 21% do débito cardíaco. Então, a redução do débito cardíaco, o rim é um dos primeiros órgãos que vai sentir essa redução. Então, com isso também vai ter, né, pela hipoperfusão da arteríola aferente, vai ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai ter como resultado final da cascata o quê? O aumento da reabsorção de sódio e água. Então, com esses mecanismos compensatórios, né, tem duas definições de insuficiência cardíaca de forma bem resumida, certo? A primeira foi o que eu falei, seja uma insuficiência do ponto de vista sistólico ou diastólico, que gera uma redução do débito cardíaco, e a segunda é um coração que consegue manter um débito cardíaco adequado às custas de alta pressão de enchimento, que é oriundo dos mecanismos compensatórios que eu acabei de falar. Então, esse aumento da pressão de enchimento para gerar um débito cardíaco adequado gera a distensão do cardiomiócito ventricular. Também, pelos mecanismos compensatórios, tem um aumento do inotropismo e do cronotropismo, o aumento do enchimento ventricular, e essa distensão do cardiomiócito ventricular é um sinal para que ocorra a liberação do peptídeo natriurético, que é o BNP. E é um dos marcadores que nós vamos ver lá na frente, que a gente pode lançar mão para diagnosticar que se aquela dispneia é por um ICAD. E o BNP, nós vamos ver quando vamos falar do BNP de forma bem resumida, é um hormônio que ele faz, é como se fosse um antagonista do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ele gera uma vasodilatação, ele gera o aumento da taxa de filtração glomerular, e tudo com o objetivo de quê? O objetivo dele é aliviar o trabalho cardíaco, certo? Ele quer reduzir aquela pré-carga, pós-carga, ele quer reduzir aquela pressão de enchimento, ele quer facilitar o trabalho cardíaco que já vem sofrendo, né? Um coração que já vem sofrendo.
E com isso, ele meio que antagoniza, não é que ele age em receptores sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, não. Ele meio que vai antagonizar em termos de efeitos do BNP, certo? Que nós vamos ver lá na frente. Então, sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, quais são os 3 sinais para que ocorra a ativação desse sistema? O primeiro eu já falei lá atrás, que é a queda da pressão arterial e da perfusão da arteríola aferente. O segundo sinal é a queda da concentração tubular de sódio, que é detectada na mácula densa. E o terceiro é a ativação dos receptores beta-adrenérgicos. E esses 3 fatores, obviamente, resultam na liberação de renina pelas células justaglomerulares. É a partir da liberação de renina que começa toda a cascata que vai culminar lá no final na ativação e na ação da aldosterona. Então, ocorre a liberação de renina pelas células justaglomerulares. A renina vai agir sobre o angiotensinogênio, que é produzido no fígado, e converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é um hormônio que funcionalmente é bem fraco, digamos assim, podemos falar assim, né? De forma grosseira, é um hormônio bem fraco. E não daria conta de realizar toda a cascata e o objetivo final do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então é necessário que esse angiotensina 1 seja convertida, e essa conversão se dá pela ECA, enzima conversora de angiotensina, que ocorre no endotélio, né, na superfície do endotélio dos pulmões, principalmente nos pulmões e também nos rins, só que é mais nos pulmões. E assim ocorre, né, através da ação da ECA, a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí, a partir do momento que o corpo tem a angiotensina 2 ativa e circulante na corrente sanguínea, ativada e circulante na corrente sanguínea, aí a brincadeira muda de patamar, certo? A brincadeira fica séria, né? Porque a angiotensina 2 vai potencializar todo o efeito da cascata final, né? Não só de ação direta, mas também de ativação de outros hormônios para que ocorra o objetivo final do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, só para vocês terem noção, a angiotensina 2 é um hormônio mais potente, vai aumentar a atividade simpática do paciente, vai aumentar a reabsorção de íons, vai lá no córtex, né, na glândula adrenal, e vai estimular a liberação de aldosterona. A aldosterona, por sua vez, vai agir aumentando a reabsorção de sódio e água e a eliminação de potássio e H+. A angiotensina 2 também leva a vasoconstrição arteriolar, aumento da pressão arterial, por outros mecanismos também, vai lá na neurohipófise e estimula mais ainda a secreção de ADH. E isso tudo vai levar o quê? Vai levar com que o paciente retenha mais água, certo? Vai levar o quê? Ao aumento da pressão arterial do paciente. Entende? Então, assim, logo de início, o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai estar hiperativado no paciente com insuficiência cardíaca, certo? Então, quando ocorre, né, todo esse mecanismo compensatório inicial que vai levar o paciente a manter um débito cardíaco adequado às custas de alta pressão de enchimento, essa alta pressão de enchimento vai levar à distensão ventricular, que vai levar à liberação de BNP na corrente sanguínea. Então, o BNP, como eu já falei, é como se fosse um antagonista do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O BNP ele estimula a vasodilatação e aumento da taxa de filtração glomerular. Com isso, vai levar ao quê? Né? A redução da liberação de renina, e isso vai meio que inativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como eu já falei, né? Como se fosse um antagonista desse sistema. E como efeito final do BNP, ele vai levar à natriurese e a redução da volemia, né, que é associada à vasodilatação, vai gerar redução da pressão arterial. Então, ou seja, o efeito final do BNP é o quê? Ele vai querer facilitar o trabalho cardíaco que está sob alta pressão, sob alta demanda, certo? Então, ele vai querer levar um alívio ao coração. A vasodilatação é para quê? Para reduzir a pressão arterial, reduzir a pré-carga, reduzir a pós-carga, o coração ter mais facilidade para bombear esse sangue, certo? E reduzir, né, a congestão geral. O corpo está todo congesto pelos mecanismos compensatórios, certo? Porque o que é que acontece? Qual é um detalhe importante? Então, assim, de início, né, o corpo vai querer o quê? Aumentar aquela frequência cardíaca, porque é a forma mais fácil de você compensar o débito cardíaco que está reduzido. Só que os mecanismos compensatórios, né, de uma IC, inicialmente, são incríveis para o paciente. Só que tendo em vista que é uma patologia, né, progressiva, né, esses mecanismos compensatórios com o tempo se tornam deletérios. Um coração insuficiente que vai encontrando ali uma pós-carga,
ele não consegue, aquela resistência passa a ser vilã para ele. Então é aí que o BNP entra, tentando aliviar aquela pós-carga para facilitar o trabalho cardíaco, certo? Um dos mecanismos, obviamente. Então, só para vocês terem noção, né, abordando um pouco sobre os peptídeos natriuréticos. Quando ocorre o estiramento do cardiomiócito, ocorre a clivagem do proBNP, né? O proBNP é a molécula precursora do BNP e do NT-proBNP. Aí não é proBNP não, é NT-proBNP. O BNP é a molécula ativa e o NT-proBNP é a molécula inativa. BNP, molécula ativa, NT-proBNP é a molécula inativa. Então, qual o detalhe? Né? Então, nós sabemos o que? Quando ocorre aumento da pressão de enchimento, né? O estiramento do cardiomiócito, ocorre a clivagem do proBNP, que é a molécula precursora da molécula ativa, que é o BNP, e da molécula inativa, que é o NT-proBNP. Nós vamos ver lá na frente, quando solicitarmos BNP ou NT-proBNP, para realizarmos o diagnóstico de CAD. Então, assim, de forma bem resumida, valores baixos de BNP, nós descartamos que aquele paciente com dispneia chegou um paciente com dispneia. Claro que a gente não sabe o contexto do hospital para a gente pedir o BNP, né? Mas em âmbitos que é possível você pedir, lançar mão de marcadores como o BNP, o que é que nós vamos pensar? Valores baixos de BNP, você descarta que aquela dispneia está sendo causada por um ICAD. Valores moderados de BNP indicam que o paciente tem uma insuficiência cardíaca, mas nós descartamos que essa insuficiência do que o paciente já é portador, dessa IC do paciente, seja a causa da dispneia que ele está apresentando naquele momento. E valores altos de BNP indicam que, de fato, aquela dispneia é secundária a um ICAD, certo? Só para vocês terem noção do porquê nós pedimos o BNP, certo? Então, né, sobre os valores do BNP. Menor que 100, nós pensamos numa IC improvável. Entre 100 e 400, uma possível IC. E maior que 400, uma IC muito provável. E sobre os valores do NT-proBNP, que é a molécula inativa, certo? Então, assim, você tem como base, né, conforme, não são valores fixos como BNP. Os valores variam de acordo com a idade do paciente. Então, em situações específicas que você não pode utilizar o BNP como marcador como fator diagnóstico, marcador diagnóstico daquela dispneia, você vai lançar mão do NT-proBNP, que nós vamos ver já quais são as indicações de você utilizar o NT-proBNP. E o NT-proBNP apresenta variações conforme a idade, então você vai olhar a tabela, qual a idade do paciente. Então, para essa idade aqui, os valores são esses. E aí, a fim de curiosidade, vocês podem parar o vídeo e ver conforme, né? Menor que 50 anos, esses são os valores. Entre 50 e 70 anos, esses são os valores. E um paciente com a ICAD maior que 75 anos, para você confirmar que aquela dispneia desse paciente é por um ICAD, você utiliza, tendo como referência o NT-proBNP, esses valores aí, certo? Então, vale a pena, né, algumas observações. Pacientes idosos e com doença renal crônica é esperado um valor maior do que o esperado, certo? Obesos, por uma questão de metabolização, é esperado o valor de BNP menor que o esperado. E olha que interessante, né? As indicações de você utilizar o NT-proBNP como fator diagnóstico e não o BNP. A principal é o uso de Entresto. Entresto é a medicação que contém sacubitril mais valsartana. Sacubitril é uma medicação que ela inibe a neprilisina. E a neprilisina, é a enzima que degrada o BNP. Porque qual é a ideia? Né? O BNP é um hormônio que traz alívio a todos os sintomas de congestão do paciente. Né? É um hormônio que promove natriurese, facilita o trabalho cardíaco de um paciente, né, que tem uma congestão, né, um aumento da pressão arterial e todos aqueles mecanismos compensatórios que eu já falei. Então, pensaram em quê? Então, assim, vamos para esse paciente com insuficiência cardíaca, vamos aumentar os níveis de BNP, vamos achar um jeito de aumentar os níveis de BNP desse paciente para que ele consiga controlar os sintomas, né? E para isso, inventaram essa combinação, né, de sacubitril com valsartana, porque o sacubitril inibe a neprilisina, que é a enzima que degrada o BNP. Com isso, o paciente tem níveis aumentados de BNP para controlar todos os sintomas, né, promovendo a natriurese e facilitando o trabalho cardíaco. Só que qual o detalhe?
Se esse paciente que usa Entresto, ele também pode descompensar, né? Mas como você vai diagnosticar que esse paciente que usa Entresto que essa dispneia é causada por Procevicad? Claro que a gente vai pensar, né, pelos medicamentos que o paciente usa, mas se tratando assim de um contexto laboratorial, né, de valores de marcadores laboratoriais, a gente não pode utilizar o BNP, porque o paciente que usa Entresto vai estar com o BNP lá em cima, lá em cima. Então, nesses casos, a gente lança a mão. Se o paciente usa Entresto, a gente lança a mão do NT para o BNP, que é a molécula inativa. E aí, NT para o BNP, a gente sabe que os valores variam conforme a idade. Então, por isso é de extrema importância ali no atendimento primário você saber quais medicamentos o paciente usa, né? E quais marcadores laboratoriais você vai lançar a mão para esse paciente, né? Pô, esse paciente aqui eu posso utilizar BNP ou vou ter que utilizar o NT para o BNP? Quais são os medicamentos que ele usa? Se usa Entresto, a gente sabe que não pode utilizar o BNP porque vai vir estourado, né? Repetindo novamente, o sacubitril, ele inibe a neprilisina, que é a enzima que degrada o BNP. Então, o paciente que usa isso vai vir com valores estourados. Então, não faz sentido você pedir o BNP, né? Você vai dar o diagnóstico, pode atrapalhar o seu diagnóstico, né? Então, nesses casos, você usa o NT para o BNP, que é a molécula inativa, certo? Então, pacientes com suspeita de IC aguda, você tem que buscar, né, por infarto, ficar atento a choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, arritmias em geral, emergência hipertensiva, embolia pulmonar, AVC. E você tenta descartar todas essas comorbidades em um tempo de 30 minutos, certo? E os fatores de risco imediato, né? Isso aí fica mais a fim de curiosidade para vocês, né? Os fatores de risco, né? Imediato para causar uma descompensação. E como seria a abordagem terapêutica nesses casos. Aí fica aí, né, para vocês printarem e dar uma olhada, certo? Então, sobre o atendimento inicial, né, de um paciente que chega com dispneia, e obviamente nós estamos voltando nosso raciocínio para uma possível ICAD. Então, o que, é que você vai fazer ali inicialmente? Você vai colher a história clínica do paciente, fazer o exame físico, ABCDE, né, típico, bem clássico, e vai pedir os exames complementares. Exames complementares, você sabe que você vai pedir o quê? Você vai pedir o eletrocardiograma, o raio-x, uma gasometria arterial, se estiver disponível. E se estiver disponível também, obviamente, nós vamos lançar mão de marcadores. Vamos pedir o BNP, sendo que se o paciente faz uso de Entresto, a gente pede o NT para o BNP. E aí, para a gente dar o diagnóstico, a gente inclui o paciente nos critérios de Framingham, certo? Que nós vamos ver já já como é que a gente faz esse diagnóstico através dos critérios de Framingham. Agora, claro, né, depende do paciente, né? Porque pode ser um paciente que seja com a IC crônica, que agudizou, um quadro crônico que agudizou, então você já sabe que aquele paciente tem uma IC crônica, faz medicamentos, tem taxa de reinternação recorrente, você sabe que muito provavelmente aquele quadro de dispneia foi descompensado novamente por uma IC. Foi por uma IC descompensada, né? Um quadro crônico descompensado. Só que também tem quadros de C aguda nova. E é de extrema importância a gente saber, né? Pô, esse paciente aqui é um quadro crônico descompensado ou é um quadro agudo, que agudizou agora, certo? Porque o tratamento, o manejo muda um pouco. Então, os critérios de Framingham entram para a gente dar o diagnóstico, né, da insuficiência cardíaca, certo? E após isso, né, repetindo, você primeiro faz a história clínica, o exame físico e os exames complementares, estabilizou ali o paciente, faz o MOV, pediu os exames complementares, depois você joga esse paciente nos critérios de Framingham. Em seguida você vê, né, pô, esse paciente aqui está com a IC aguda nova ou uma IC crônica agudizada. Isso, obviamente, através da história clínica e através de traçado de eletrocardiograma, né? Pô, esse paciente teve aqui um infarto, então muito provavelmente ele desenvolveu um quadro de IC aguda nova por um infarto. Então, assim, os exames complementares à história clínica vai te ajudar a definir isso, certo? O quarto passo, e de extrema importância para você definir o tratamento do paciente, você só define o tratamento do paciente após você definir o perfil clínico hemodinâmico. Então é necessário você saber em qual perfil clínico hemodinâmico o seu paciente se encontra. Ele se encontra no perfil A, no perfil B, no perfil L, que também chamamos de D, ou no perfil C. Nós vamos ver já já como é a característica de cada perfil clínico hemodinâmico, certo? Então, sobre o diagnóstico, né, através dos critérios de Framingham. Então, assim,
Quais são os critérios maiores, né? Existem os critérios maiores e os critérios menores. Então, quais são os critérios maiores que nós vamos investigar nesse paciente? Dispneia paroxística noturna, turgência de jugular, 45 graus, refluxo hepatojugular, presença de estertores crepitantes, cardiomegalia ao raio-x, edema agudo de pulmão e galope de terceira bulha. Sintomas de congestão, em geral, né? Sinais e sintomas de congestão. E quais são os critérios menores? Edema de tornozelo bilateral, tosse noturna, dispneia aos mínimos esforços, derrame pleural e taquicardia. Então, para o diagnóstico de insuficiência cardíaca através dos critérios de Framingham, é necessário preencher 2 critérios maiores e um menor. Você viu a tabela aí de critérios maiores e menores. É necessário 2 critérios maiores e um menor, ou um maior e 2 menores. Então, preenchendo isso aí, você diz, pronto, esse paciente aqui tem insuficiência cardíaca, certo? A gente utiliza os critérios de Framingham para dar esse diagnóstico. E agora, a parte bastante interessante da aula, né, que muita gente às vezes bate cabeça, que é justamente sobre o perfil clínico hemodinâmico que aquele paciente se encontra. Nós já vimos já o passo a passo, né? Primeiro a gente estabiliza o paciente, colhe a história clínica, pede exames complementares, confirma que ele tem uma IC descompensada, e a partir disso, só após isso, você vai definir agora, pronto, qual perfil clínico hemodinâmico o meu paciente se encontra. Ele se encontra no perfil A, B, L ou C. Então, o que é isso? Então, vamos aqui para baixo do slide. Então, assim, quando eu falar quente, entendam como boa perfusão. Vamos lá novamente. Quente e frio está relacionado à perfusão do paciente. Seco e úmido está relacionado à congestão. Então, quando eu falar quente, entenda que o paciente tem uma boa perfusão. Quando eu falar frio, entenda que o paciente tem uma má perfusão. Se eu falar que o paciente está seco, é um paciente que não tem congestão pulmonar. Se eu falar que o paciente está úmido, é porque ele tem uma congestão pulmonar. Então, agora vamos juntar, né? E vamos caracterizar cada perfil clínico hemodinâmico. Então, o perfil A é o paciente quente e seco. Ou seja, perfil A é o paciente o quê? Bem perfundido e sem congestão. Isso nos diz o quê? Que é o melhor prognóstico possível. Então, esse paciente não precisa nem ser internado, é tratamento ambulatorial para esse paciente. Paciente perfil B é um paciente bem perfundido, é um paciente quente e úmido, né? É aquele paciente que está bem perfundido e com congestão pulmonar. Então, a maioria dos pacientes com ICAD vão se apresentar assim no perfil B. Um paciente bem perfundido e com congestão. O perfil L, que também chamamos de perfil D, é o paciente mal perfundido e sem congestão. E o perfil C é o perfil de pior prognóstico. É o perfil que o paciente está mal perfundido e congesto. É o perfil que o paciente caminha, né? Segue uma sequência, né? Perfil C, mal perfundido e congesto. Depois ele evolui para edema agudo de pulmão, que é o último grau de congestão, e por fim ele evolui para choque cardiogênico. Geralmente os pacientes seguem essa linha, né, de piora clínica, né? Então, assim, é de extrema importância a gente saber, pronto, o paciente está com ICAD ali na sua frente. Qual o perfil clínico hemodinâmico desse paciente? Se for A, é tratamento ambulatorial. B, que é o mais comum, né? Qual o tratamento nós vamos adotar para o B? Então, é de extrema importância você definir o perfil clínico hemodinâmico, porque a terapêutica depende do perfil clínico hemodinâmico, certo? Você precisa saber como o seu paciente está para você escolher a melhor terapêutica para esse paciente. Então, sobre o prognóstico, como eu já falei, o A é o mais leve, é tratamento ambulatorial. B é o perfil mais comum dos pacientes se apresentarem. E o perfil C é o perfil mais grave, certo? Então, através dessa escala aí, nós conseguimos definir o prognóstico do paciente que está ali da sua frente com ICAD, tendo como base apenas 2 fatores: a pressão arterial do paciente e a função renal. Então, o que é que essa escala nos mostra? Que quanto menor a pressão arterial do paciente e pior a da função renal, esse paciente apresenta o pior prognóstico. E se o paciente tiver uma pressão arterial mais elevada e uma função renal boa, esse paciente apresenta melhor prognóstico. Então, qual a importância disso, de forma bem resumida? Se você está diante de um paciente com ICAD na sua frente, redobre a atenção, né? Se dedique ainda mais ao paciente que apresenta uma pressão arterial mais reduzida e a piora em uma função renal péssima, certo? Então, fique atento a esses 2 fatores, porque são marcadores prognósticos de mortalidade, certo? Pacientes com mais hipotensos
e com função renal prejudicada são pacientes que morrem mais, certo? Basicamente é isso. Então, sobre o tratamento, né? Qual o roteiro que eu trouxe aqui para vocês que eu já abordei lá atrás? Então, a primeira etapa do tratamento consiste em você identificar, né? Você já sabe já que aquela dispneia do paciente é por um quadro de insuficiência cardíaca aguda descompensada, certo? Agora, a primeira etapa, né, é você fazer o seguinte: é você ver se trata de uma IC aguda nova ou uma IC crônica agudizada, certo? E isso, obviamente, que vai falar a favor, né? Um paciente, a história clínica do paciente, né? Não vai ter dificuldade para você saber se é uma IC aguda nova ou uma IC crônica agudizada. A segunda etapa do tratamento consiste em você ter como base a pressão arterial do paciente. Porque, na verdade, a segunda etapa consiste em você... Eu investi aí. A segunda etapa consiste em você saber qual o perfil clínico hemodinâmico do paciente. A terceira etapa consiste em você definir ali, né, ter como base a pressão arterial do paciente e identificar os fatores de descompensação para você tratá-los, certo? Se você não identificou nenhum fator de descompensação, você vai direto, pronto, qual o perfil clínico hemodinâmico que o paciente se encontra? Pronto, vou realizar esse tratamento que nós vamos ver já já. Então, IC aguda nova, geralmente são pacientes que apresentam disfunção diastólica, vão apresentar uma congestão mais a nível pulmonar. O início em questão é bem rápido, né, em questão de horas. São pacientes que costumam se apresentar com pressão arterial alta ou normal. O edema periférico é bem incomum nesses pacientes. São pacientes que não apresentam ganho de peso e a principal causa é o IAM. E como a gente vai descartar? Quadro clínico e eletrocardiograma. Então, já na IC crônica agudizada, são pacientes que costumam cursar com uma disfunção sistólica, né, uma retenção hidrossalina, aquela congestão global. O início dos sintomas são mais progressivos, né, ao longo de dias. São pacientes que costumam se apresentar com APA reduzido normal. O edema periférico é bem frequente nesses casos. E são pacientes que apresentam ganho de peso. Então, qual a importância de você saber, né? Eu já sei já que é um quadro de CAD. Mas qual a importância de saber se é algo agudo, né, novo, um quadro novo, um quadro crônico se agudizou? Porque no quadro agudo novo, a gente pesa mais a mão. O tratamento base é com base nas drogas vasoativas, né, nos vasodilatadores e no diurético. Só que no quadro agudo novo, você pesa mais a mão no vasodilatador e pesa menos a mão no diurético. E já no quadro crônico, você pesa mais a mão no diurético e menos no vasodilatador, certo? Pronto, e um dos principais fármacos, como eu já falei, que nós vamos utilizar para tirar o paciente, né, do quadro de descompensação é a furosemida. Só que existem alguns fatores em que a furosemida, né, que vão levar à resistência desse diurético, né? Ou seja, ali você vai fazer a furosemida para o paciente e o paciente não vai responder, certo? Então, entre esses 7 fatores aí que levam ao aumento da resistência à furosemida, existem 3, né, que a gente deve estar muito atento, principalmente se a gente tiver condições de monitorar o paciente, né, a depender de onde estejamos trabalhando. Então, a hiponatremia, hipoalbuminemia e insuficiência renal são 3 fatores que levam à resistência à ação da furosemida, certo? Então, assim, sempre fica atento. A hiponatremia, hipoalbuminemia sistêmica e insuficiência renal, certo? Que o paciente que apresenta esses 3, um deles, são pacientes que tendem a ter uma resistência à ação da furosemida. Então, assim, ou seja, às vezes você vai fazer um fármaco que não vai fazer tanto efeito, né? Ou então você vai ficar atento a isso para você fazer uma dose maior de furosemida. Outro fator também que é muito importante é o uso prévio de furosemida. São pacientes que costumam apresentar uma resistência maior e vale a pena você utilizar nesse paciente uma dose maior, né? Ou até mesmo se você tiver condições de manejar esse paciente, né? Você simplesmente corrigir, né? Uma hipoalbumina, níveis de sódio e até mesmo ver ali medidas para insuficiência renal para que você use depois a furosemida ou até descarte mesmo o uso do fármaco, certo? Então, só para você ficar atento, né, a fatores que podem levar à resistência à ação da furosemida. Então, além da hiponatremia, a hipotensão arterial,
também prejudica a ação. Uso prévio de diurético, como já falei. O baixo débito, né, em geral. Hipovolemia relativa e, como foi dito, insuficiência renal. Então, entre esses 7 fatores que levam à resistência, ficar atento à hiponatremia, hipominemia e insuficiência renal. Então, os fatores de descompensação, como também já foi dito, a má adesão ao tratamento, né, pacientes que simplesmente não tomam as medicações de forma adequada, de forma regular, é muito comum isso. Infecções também costumam descompensar o quadro, arritmias, síndrome coronariana aguda e crise hipertensiva. E só para a fim de curiosidade, né, a crise hipertensiva, né, o paciente ali com crise hipertensiva nós podemos estar diante de uma síndrome coronariana aguda, de um AVE, de um edema agudo de pulmão, uma dissecção aguda de aorta, encefalopatia hipertensiva, insuficiência renal e eclâmpsia. Sobre a etiologia, né, também a fim de curiosidade da SC, pode ser de etiologia isquêmica, hipertensiva, cardiomiopatia dilatada, valvar e Chagas, certo? Então vamos chegar agora no tratamento, certo? O tratamento vai ser voltado, obviamente, para um paciente ali que descompensou e está na emergência. Então, assim, qual o básico disso aí, né? O paciente que está no perfil A é o quê? Um paciente que está quente e seco, ou seja, ele está bem perfundido e sem congestão. É um paciente que apresenta um melhor prognóstico. Então, esse paciente não precisa ficar internado. É um paciente que vai receber o tratamento ambulatorial, certo? Então, é um paciente então, que vai receber um tratamento ambulatorial. Então, o que você vai fazer para esse paciente que se apresenta no perfil A, né? Quente e sem congestão pulmonar, bem perfundido e sem congestão pulmonar? Você vai, a primeira linha, né? Você escolhe o INHECA ou UMBRA para esse paciente. Você pode também entrar com beta-bloqueador, né? Carvedilol, bisoprolol ou succinato de metoprolol. Se esse paciente mantém sintomas, né? Você pode adicionar a espironolactona, que vai atuar como um remodelador cardíaco. E o paciente utilizando IECA, beta-bloqueador, espironolactona, e ele ainda mantém os sintomas, você pode retirar o IECA e entrar com Entresto, que é a medicação que nós já falamos já, sacubitril mais valsartana. Sacubitril inibe a neprilisina, que é a enzima que degrada o BNP. Com isso, vai ter o paciente a utilizar o Entresto através da ação do sacubitril, vai ter aumento dos níveis de BNP circulante e em conjunto com UMBRA. Né? Então, assim, o Entresto é a medicação de última linha se o paciente persiste com os sintomas, certo? E diuréticos apenas se necessário, eles não mudam a mortalidade, certo? E esse é o tratamento, assim, para perfil A com fração de ejeção preservada, certo? Então, na prescrição do perfil A, né, só para contextualizar, o enalapril 10mg via oral uma vez ao dia, metoprolol 25mg via oral de 12 em 12 horas, espironolactona 25mg via oral uma vez ao dia. Falei errado, viu? Não é preservada não, é fração de ejeção reduzida. Então, o paciente que se apresenta em perfil A, né, com a IC, com fração de ejeção reduzida, é essa prescrição mais comum para o paciente, né? Se persiste sintomas, você associa espironolactona. Se mantém sintomas, você pode retirar o IECA ou BRA que você prescreveu e entrar com Entresto, certo? E para recapitular, se esse paciente que usa Entresto vier a gerar um quadro descompensado, você utiliza como fator, como marcador laboratorial para dar o diagnóstico de CAD nesse paciente, o NT-proBNP, que é a molécula inativa, certo? Nós já falamos já, só para recapitular. Então também existe uma regra se tratando do beta-bloqueador. Chegaria um paciente para você descompensado no âmbito de emergência. O que é que a gente tem que saber sobre beta-bloqueador? Se esse paciente já vem utilizando, você mantém na prescrição. Se esse paciente não utiliza beta-bloqueador, você não introduz. E se esse paciente que vem utilizando beta-bloqueador, você manteve na prescrição desse paciente que está descompensado e ele apresenta sinais de baixo débito, você vai reduzir em 50% a dose do paciente, certo? Essa é a regra dos beta-bloqueadores em um quadro de CAD. Não suspender, não introduzir, e se tiver apresentar redução de 50% de débito cardíaco,
reduzir a dose, certo? Então, tratamento do perfil B. O perfil B é o perfil que o paciente se apresenta o quê? Bem perfundido e com congestão pulmonar. É o perfil mais comum. E o que acontece? Né? Nós vamos lançar mão principalmente, né, de drogas vasoativas e de diurético. Drogas vasoativas, nipride ou tridil, que são vasodilatadores, certo? Então, qual é a questão aqui? É de extrema importância, principalmente nesse perfil, a gente saber, né, se é um quadro agudo novo ou um quadro crônico agudizado. Porque qual a ideia? Um paciente que acabou de, por exemplo, teve um infarto e gerou uma insuficiência cardíaca aguda nova, é um paciente que não teve ainda o tempo de todos aqueles mecanismos compensatórios que eu falei no começo, certo? Então, a gente pensava o quê? Não, tá congesto, a gente vai jogar diurético, a gente tira essa congestão. Mas nesses pacientes, né, que apresentam que o aumento da pós-carga, né, tá prejudicando o trabalho cardíaco, basta você reduzir a pós-carga que você tira a congestão do paciente, certo? Em alguns casos, você consegue tirar o paciente do perfil B para o perfil A apenas reduzindo a pós-carga sem precisar lançar mão de diurético, certo? Então, assim, você pode, nesses casos, né, iniciar com nipride, reduziu ali a pós-carga, avalia se melhorou a congestão. Se não melhorou, você pode entrar com o diurético. Agora, se tratando se for um perfil B de um paciente crônico que agudizou, aí você vai pesar mais a mão no diurético do que no vasodilatador. Mas os dois são de extrema importância também para você tirar o paciente do perfil B. E caso o paciente não melhore, né? Existem alguns casos também que, mesmo não estando no perfil C, que encaminha para o choque cardiogênico, mas no perfil B, o paciente não melhora com você pesando a mão no diurético e no vasodilatador, você pode sim, em alguns casos, utilizar a dobutamina no perfil B, certo? Então a furosemida endovenosa, o que, é que você vai fazer, né? Dose de 0,5 a 1 mg IV a cada 6 horas. Se uso prévio, dose maior ou igual à dose oral. E o alvo é uma diurese em torno de 1,5 a 2,5 ml por quilo-hora. Se mantém sintomas, né, nós podemos entrar com hidroclorotiazida de 25 a 100 mg via oral, clortalidona e espironolactona. Sobre os vasodilatadores, em quadros mais leves, nós temos as opções orais, né, o captopril de 25 a 50 mg via oral e o isordil 5 mg sublingual. Em quadros mais graves, obviamente, nós vamos entrar, né, com as drogas vasoativas, tridil ou nipride. Qual o detalhe aí, né? O nipride, ele se tratando de pós-carga, né, de vasodilatação arterial, o nipride ele possui uma eficácia maior para a vasodilatação arterial. Ele também faz vasodilatação venosa, mas ele é mais eficaz para arterial. Então, nesses casos, a gente opta mais pelo nipride, certo? Já o tridil, se eu não me engano, é mais eficaz na vasodilatação venosa. Então, uma prescrição aí padrão para perfil B seria furosemida, 20 mg por 2 ml, 3 ampolas, endovenoso agora. Captopril, 25 mg via oral agora. Tridil, 1 ampola, diluindo 250 ml de soro glicosado 5%, EV, em BIC, 5 ml hora e vai titulando, certo? E ali é um paciente que vai ficar o quê? O paciente ali é seu, certo? Você precisa estar ali do lado do paciente avaliando constantemente durante o tratamento para ver se está havendo a melhora ou piora daquela congestão, certo? E aí, com base no seu raciocínio, com base na pressão arterial do paciente, você vai ver o que é que você vai pesar mais mão, certo? E vai ver se o paciente evoluiu para o perfil A ou se ele pode até mesmo, com o tratamento, evoluir para o perfil C, que você vai adotar outras medidas. Então, para falar, né, do perfil C, a gente tem que falar sobre edema agudo de pulmão, certo? Então, o paciente que está com a IC descompensada é um paciente que segue a seguinte ordem. Ele primeiro fica congesto, depois ele pode evoluir para um edema agudo de pulmão, que é o último grau de congestão, e pode evoluir para o choque cardiogênico, que é o perfil C, basicamente, né? Que a gente adota basicamente a mesma medida. Então, sobre o edema agudo de pulmão, o edema agudo de pulmão é o quê? Nada mais é do que o último grau de congestão pulmonar. Lá no infarto, a gente utiliza, né, a classificação CLIP. CLIP 3 indica edema agudo de pulmão, o último grau de congestão. Né? Existe o edema de pulmão, né, cardiogênico, né, em alguns casos também hipertensivo, e o não cardiogênico, que geralmente é causado por infecções, certo? Por exemplo, a SARA, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, em que gera também um quadro de congestão pulmonar,
né? E o cardiogênico, né? Principalmente, o principal caso que a gente vê na nossa cabeça é um quadro de uma EC descompensada, certo? E o paciente segue essa sequência, né? Primeiro ele fica congesto, depois evolui para edema agudo de pulmão, podendo evoluir para o choque cardiogênico, certo? Então, sobre um edema agudo de pulmão não cardiogênico, a principal causa é a infecção. Então, essa infecção leva à vasodilatação, né, da circulação pulmonar, que leva ao aumento da permeabilidade e também leva ao extravasamento do sangue para o interstício, que depois vai para o alvéolo, gerando uma congestão alveolar. E o edema agudo de pulmão cardiogênico, primeiro ocorre no aumento da pressão das câmeras esquerdas. Isso gera um aumento da pressão retrógrada do lado esquerdo do coração. Isso vai levar ao acúmulo retrógrado das veias pulmonares para o pulmão. Isso vai levar ao aumento da pressão da artéria pulmonar, que vai levar ao extravasamento de líquido para o interstício, levando um quadro de congestão alveolar. Ambos vão culminar na congestão, certo? Mas são por mecanismos diferentes. Então, quadro clínico. O paciente vai estar, obviamente, com dispneia, vai estar se afogando em ambiente, vai apresentar taquipneia, congestão pulmonar, sinais de congestão em geral, né? Congestão pulmonar, B3, turgência de jugular, secreção rosácea é bem comum no quadro de edema agudo de pulmão. E também o paciente vai apresentar, né, hipertensão arterial. Tende a apresentar hipertensão arterial, certo? Paciente que não apresenta hipertensão arterial está hipotenso, ali é um choque, é mais comum, né, no choque cardiogênico, né? Mas são pacientes que costumam se apresentar hipertenso. Então, tratamento. O que você vai fazer paciente com edema agudo de pulmão? Você vai fazer um suporte ventilatório VNI. O VNI é excelente nesses quadros, né, de falha da bomba cardíaca e também quadros que o paciente se encontra muito congesto. Reduz a pré e pós-carga e posterga, né, uma intubação, até mesmo evita. Diurético, vai lançar mão de furosemida, EV 1mg por quilo. Vasodilatador também, né, você vai querer reduzir aquela pós-carga. A visão do tratamento sempre é a mesma, certo? Reduzir a pós-carga e diurético. Facilitar o trabalho cardíaco e tirar a congestão, certo? Então é basicamente isso. E sobre o tratamento do perfil C, né, que é um paciente que caminha para o choque cardiogênico. O perfil C é o quê? É um paciente frio e úmido. É um paciente mal perfundido e congesto. Então, o tratamento do perfil C, o paciente está com encalhe ali na sua frente. A gente já viu o tratamento do perfil B. O tratamento do perfil C, que o paciente está mal perfundido e congesto, que é o perfil mais grave, você tem como base a pressão arterial sistólica do paciente. Então, você tem que titular a pressão arterial do paciente para você definir qual vai ser o seu tratamento. Por exemplo, se a pressão arterial sistólica do paciente estiver menor que 70, é necessário você utilizar primeiro a droga vasoativa, né? Obviamente, a noradrenalina, para você ter uma margem pressórica, para você iniciar o inotrópico positivo. O que acontece? A dobutamina, ela tem um efeito bifásico, né? A dobutamina aumenta a frequência e o efeito cronotrópico e inotrópico do coração, aumentando o débito cardíaco, melhorando a função cardíaca. Só que a dobutamina, que é o inotrópico positivo, ela possui uma ação bifásica. Então, de início, ela vai causar uma vasodilatação e vai fazer... E se você não tiver uma margem pressórica, se você não inicia a droga vasoativa nesse paciente que tem uma pressão arterial sistólica menor que 70, você mata seu paciente com a dobutamina, certo? Então, nessa área, você tem uma margem pressórica, aumentar a pressão primeiro para depois iniciar a dobutamina. Isso é de extrema importância, certo? Então, se o paciente tiver a pressão sistólica entre 70 e 90, ali você já tem uma margem para iniciar a dobuta em dose baixa e você ficar atento. O paciente ali é seu, você não pode sair do lado dele. E aí, se for necessário, você associa com noradrenalina. Se não, você vai vendo que o paciente vai respondendo e a partir da resposta dele à dobutamina em dose baixa que você tem, você já pode iniciar, né, entre 70 e 90, dose baixa. A partir do como o paciente for respondendo, você vai ver se vai diminuir ou se você vai associar com a droga vasoativa. Certo? Ou se você vai aumentar, né, ou se vai ser necessário iniciar com a droga vasoativa. Já se o paciente tiver com a pressão arterial sistólica maior que 90, você já pode ter indicação de você utilizar dobuta em dose normal. E aí, o paciente, né, respondendo, você pode ir direto reduzir essa pós-carga para facilitar ainda mais o trabalho cardíaco e você compensar o paciente, certo? Então, a dobutamina, como é o mecanismo de ação dela, né? É um inotrópico positivo, uma droga vasoativa, inotrópico positivo. Ela atua em receptores beta 1 no coração.
possui ação inotrópica e cronotrópica positiva. A dose é de 2 a 20 microgramas por quilo minuto. Tem efeito limitado se o paciente já vem utilizando um beta-bloqueador. Então, qual é o pensamento aí, né? O paciente está ali no perfil C, clínica hemodinâmico C. Ele usa beta-bloqueador. Você sabe que você não vai ter o efeito da dobutamina. Você tem duas opções. Ou você utiliza outro inotrópico positivo, que nós vamos ver lá na frente, quais são eles. Ou você pode tirar essa ação do beta-bloqueador, que nós fazemos isso através do glucagon, tira o efeito do beta-bloqueador e iniciamos a dobutamina. Agora, claro, isso tem que ser muito rápido porque o paciente está morrendo, certo? Então, efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais: arritmias e isquemia. E, como eu já falei, tem um efeito bifásico. Ele primeiro gera uma vasodilatação sistêmica para depois ter o efeito inotrópico e cronotrópico. Então, é necessário ter uma margem pressórica para você iniciar a dobutamina. E uma prescrição seria dobutamina 250mg por 20ml, 2 ampolas diluídas em 250ml de soro glicosado 5%, EV em BIC, iniciar a 5ml hora. A milrinone é outra opção de inotrópico positivo. Ele não age em receptor beta 1, então se o paciente utiliza beta-bloqueador não faz diferença, certo? Não interfere na sua ação da milrinone. Ele atua na inibição do PDE3, da fosfodiesterase 3. Possui ação inotrópica e cronotrópica positiva. Tem efeitos hemodinâmicos semelhantes à dobutamina. A sua dose recomendada, né? A sua dose de manutenção, perdão, é de 0,25 a 0,75 mg por quilo minuto. A dose de ataque é de 50 microgramas por quilo em 10 minutos. Como eu já falei, beta-bloqueadores não revertem as suas manifestações iniciais. Uma prescrição padrão seria a milrinone 10 mg por 10 ml, diluir 2 ampolas em 100 ml de soro glicosado EV em BIC, iniciar a 10 ml hora. Então é uma boa opção para aquele paciente que já vem utilizando beta-bloqueador de forma crônica, certo? E o levosimedan é a terceira opção. É um sensibilizador do canal de cálcio, possui ação inotrópica positiva sem aumentar a demanda de oxigênio, então é excelente nos casos de após o IAM, certo? Que você quer melhorar ali a função cardíaca, não quer aumentar a demanda. Levosimedan é a terceira opção que nós temos de inotrópico positivo. A dose de manutenção é de 0,05 a 0,2 microgramas por quilo minuto e a de ataque é de 12 microgramas por quilo em 10 minutos. E beta-bloqueadores não revertem suas manifestações iniciais, como já sabemos. E uma prescrição padrão seria levosimedan 12,5 microgramas por 5 ml, diluir 2 ampolas em 500 ml de soro glicosado, EV em BIC, iniciar 8 ml por 24 horas. Então, já finalizando, né, como é que a gente vai sistematizar o atendimento? Perdão, nem falei do perfil D, né, que é o perfil L. Eu já vi algumas recomendações que no perfil L, né, que a gente também conhece como perfil D, que é o perfil frio e seco, ou seja, um paciente mal perfundido e sem congestão, você pode fazer 250 ml de soro fisiológico em bolos e ver como é que esse paciente vai evoluir. Então, esse paciente no perfil D, que você faz 250 ml de soro fisiológico em bolos nesse paciente, ele pode tanto evoluir para o perfil C, como pode evoluir para o perfil B ou até mesmo o A, né? Você vai ver como esse paciente responde ao volume e se você vai fazer mais volume nesse paciente, certo? Então, todo paciente com ECAD, independente do perfil clínico hemodinâmico, é um paciente que precisa estar do seu lado, você precisa ter atenção a ele a cada intervenção, a cada minuto, você precisa acompanhar esse paciente. Então, nós podemos fazer isso no perfil D, né, que é o perfil L. Pronto, aí se o paciente evolui para o perfil C, você vai ter as condutas do perfil C, que a gente tem como base a pressão arterial sistólica. Se for o perfil B, você vai ter a conduta do perfil B. E se ele evoluir, né, ele for um paciente que pode receber volume, e você vai ali aumentando, né, a quantidade que você vai ofertando de volume para esse paciente, ele pode até mesmo ir para o perfil A, e aí ele recebe alta com tratamento ambulatorial, certo? Como já vimos como é o tratamento do perfil A. Então, para a sistematização do atendimento, né? Então, assim, você vai chegar ali o paciente para você, com dispneia, você vai fazer a avaliação primária, a avaliação secundária, move, né? Mais exame físico, ABCDE, mais exames complementares, vai pedir eletrocardiograma, radiografia, vai fazer o POC, saber-a-leito, vai pedir uma gasometria arterial, vai pedir os marcadores, né, BNP ou NT-proBNP, a depender de qual seja a individualidade do seu paciente. Nós já vimos a indicação de cada um.
Nós vamos jogar o paciente, né, nos critérios de Framingham, né? Nós já vimos já os critérios de Framingham. Terceiro passo vai ser você definir o perfil clínico hemodinâmico do paciente. Qual perfil clínico hemodinâmico o paciente se encontra. A partir disso, eu vou definir o tratamento, certo? Tendo em vista, né, que a história clínica vai falar muito alto. O paciente infartou, desenvolveu um quadro de C aguda nova, ou o paciente que já era crônico. Nós já vimos que isso muda, né? Principalmente se tratando do perfil B, que você vai pesar, mas você vai utilizar principalmente vasodilatador e diurético, e a depender do caso, você vai pesar mais a mão em um ou em outro, certo? Isso é de extrema importância, por questão para você tirar logo o paciente do quadro de descompensação, né? É muito importante esse raciocínio. E tópicos importantes para encerrar a aula. A dispneia é a principal causa de procura ao pronto-socorro por idosos. Segundo tópico, trate a dispneia com urgência e atenção. Descarte as causas mais graves em 30 minutos. Solicite exames complementares para a exclusão de exames diagnósticos diferenciais de CAD. É de extrema importância, né, os critérios de Framingham e você definir o perfil clínico hemodinâmico do paciente. O tratamento, né, vai depender de acordo com o perfil clínico hemodinâmico do paciente e é necessário você saber a conduta frente ao beta-bloqueador, né? Se é um paciente que descompensou, já vinha utilizando ou não vinha utilizando o beta-bloqueador, o que você vai fazer? Nós já vimos já, né, que se não utiliza, a gente não vai introduzir. Se utiliza, a gente mantém. Se esse paciente com beta-bloqueador entra no perfil C, que encaminha para o choque cardiogênico, qual inotrópico nós vamos utilizar? Tendo como base sempre o que? A pressão arterial sistólica do paciente. Se já temos margem pressórica para iniciar o inotrópico, qual nós vamos utilizar? Se só tem dobutamina e ele usa beta-bloqueador, o que é que nós vamos fazer para esse paciente? Certo? E sempre buscar a causa base da descompensação. O que é que levou àquela descompensação? Certo? E tratar a causa base também. Certo? Então é isso, galera. A aula de hoje foi sobre CAD, né? Espero que vocês tenham gostado. Procurei trazer aqui, né, do âmbito da emergência, obviamente, né? Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Um grande abraço e até a próxima, viu? Valeu!